Alô, alô, seja muitíssimo bem-vindo de volta. Caso ainda não me conheças, sejas novo por aqui, o meu nome é Ana Moraes e isto são Devaneios Morais. Hoje sobre comer gelados com a testa. Na realidade, sobre levar as coisas com alguma leviandade e talvez nem sempre acreditar naquilo que ouvimos à primeira vez. Vamos a isto? Bora lá! Ora, vamos lá a isto então. Comer gelados com a testa é muito aquela expressão de quase sinónimo de estupidez. Mas aqui vamos tentar utilizá-la com um toque um bocadinho menos agressivo, talvez. Mais naquela coisa de devido à ignorância seguir aquilo que é, ok? Aceitar tudo à primeira como nos é dito e nem sequer colocar uma única questão face ao que nos é contado. E este pensamento tem sido algo que tem estado a marinar um bocadinho na minha cabeça também, porque acho que enquanto sociedade em geral nós estamos cada vez a gravitar para uma sociedade muito mais polarizada, onde só existem duas opções e onde tipicamente quando tu te centras numa dessas opções a outra está obrigatoriamente errada. E convenhamos que nós não vivemos num mundo a preto e branco, nada é assim tão objetivo e tão lógico, talvez, pelo menos no que toca ao nosso dia-a-dia. E então achei por bem trazer isto aqui. Há um devaneio. Porque na realidade eu acho que aquilo que está a acontecer muito, e pegando aqui exatamente no exemplo de sociedade em geral, é que nós tendemos a ouvir algo que teoricamente se alinha, por exemplo, com as nossas crenças até ao momento, e se é algo que se alinha com aquilo que nós acreditamos neste momento, acaba por reforçar aquilo em que nós acreditamos, o que não significa que esteja correto. E eu, na realidade, eu não quero dar aqui exemplos muito concretos, até porque, feliz ou infelizmente, os primeiros que me vêm sempre à cabeça são exemplos políticos e eu acho que me vou abster um bocadinho desses temas, até porque estou longe de ser uma expert nisso. Mas isto para chamar a atenção que acho que nós temos que ter mesmo muito cuidado com aquilo que nós ouvimos e aceitamos logo à partida. Porque só porque a nossa percepção diz que algo é verdade, não significa que essa coisa seja de facto verdade. E apenas porque outra pessoa diz que também acha que é verdade, não faz disso verdade. Ok? E infelizmente, com o rumo em que as coisas estão a tomar, até mesmo de divulgação de informação e tudo mais, eu acho que, ou pelo menos eu encontro-me nesse espectro de já não saber muito bem no que acreditar. Ok? No que toca, por exemplo, a telejornais e coisas desse género, parece que às vezes já não me faz sentido. Eu não tenho a certeza se aquilo que me está a ser dito se é de facto real ou se existe aqui algum tipo de agenda por trás. Naturalmente, eu não me disparo para dizer que tudo aquilo que está a ser passado é com o intuito de nos lavar os cérebros, ok? Porque não é isso que eu estou a afirmar. O que eu estou a dizer é que acho que estou a entrar num ponto de ceticismo em que eu já questiono muita coisa, inclusive é aquilo que teoricamente seriam aqueles meios de comunicação mais fidedignos. E, curiosamente,
uma das coisas que se tem vindo a notar muitíssimo mais com o passar dos anos é que as pessoas tendem a utilizar como fontes de informação redes sociais, okay? Coisas que leem na net. E eu acho que nós estamos todos a par do facto que, com a evolução da própria internet, neste momento qualquer um pode dizer qualquer coisa. Aliás, se não fosse essa possibilidade, eu não estaria a fazer isto, não é? Se eu não pudesse partilhar, expor as minhas ideias na internet, isto não existia, não estaria a acontecer. Só que existe o reverso da medalha, em que muitas vezes aquilo que é disseminado ou são tontices, ou mentiras, ou seja o que for. E então, lá está, numa sociedade muito polarizada, se nós não procuramos entender ou recolher o máximo de informação possível para perceber de facto o que é que está aqui envolvido, nós corremos o risco de ter a nossa percepção muito mais afunilada e de, basicamente, sentirmos... Na realidade, quase que passamos a viver num mundo que só existe dentro da nossa cabeça. E isto acaba por ser um bocadinho preocupante. Pelo menos para mim, de facto é. Porque eu não quero apenas viver num pseudo-mundo de fantasia que existe. Embora muitas pessoas com jeitinho até achem que sim. Que eu vivo num desses mundos. Aliás, por muito tempo, a palavra que eu mais ouvia era tu vives numa utopia. Porque eu via sempre as coisas melhores e a positividade em todo o lado. E não é que eu não continuo a ver, não é nada disso, mas eu tenho bem a noção daquilo que é o nosso contexto atual e acabo por comparar um bocadinho aquilo que são as minhas expectativas face àquilo que está a acontecer, mas não é por isso que eu deixo de acreditar que algo é possível. Pronto, isto só para fazer aqui um à parte. Portanto, com o tópico de não comer gelados com a testa, ok? Isto aplica-se não só ao consumo de informação de contexto social, político, seja lá o que for, mas de modo geral. Tudo o que tem a ver com o crescimento do nosso conhecimento, o nosso próprio desenvolvimento, eu acho que nós temos que ter aqui alguma atenção. Eu vi um vídeo há pouco tempo que basicamente o conceito era: houve alguém que disse algo, que algo resultava. Esse vídeo ficou viral. E as outras pessoas, com o intuito de tentar fazer com que os seus próprios vídeos ficassem virais, testavam aquilo ganhava popularidade e agora de repente aquele conceito que é demonstrado no vídeo de repente é uma verdade absoluta. Okay? E isto porquê? Porque houve várias pessoas a dizer que era, então é porque deve ser verdade. E se nós formos a analisar bem as coisas, há uns tempos atrás, porque isto não seria há muito tempo, as fontes de informação de onde nós poderíamos aprender e aprender verdadeiramente eram maioritariamente livros. E os livros concentravam-se num local, bibliotecas. Enquanto que agora isso já não se aplica. Nós temos livros em muito lado, conseguimos muitas vezes encontrá-los na internet, coisas assim facílimas, à ponta dos nossos dedos. Mas a competir com essas fontes de informação estão tantas outras pessoas que têm exatamente aquele acesso à internet e que conseguem publicar aquilo que acham bem publicar. É o que é. E, portanto, ter cuidado com a veracidade daquilo que nós estamos a consumir, seja essa informação de que tipo for. Acho que é verdadeiramente irrelevante o tipo de informação em si. Okay?
Contudo, aquilo que eu tenho notado é que com toda esta questão da polarização, aquilo que começa a existir cada vez menos é um sentido crítico, um espírito crítico. Eu acho que já tinha dado aqui um exemplo num outro vídeo de diferentes tipos de perspectivas, não é? Na forma como lidamos com as coisas. E tal e qual como se houve naquela questão de haver sempre dois lados à história, é verdadeiramente essencial, do meu ponto de vista, nós conseguirmos criar algum distanciamento entre aquilo que nós estamos a absorver de informação, sempre com um toquezinho crítico sobre a coisa. E com crítica eu não quero necessariamente dizer mal, ok? Não é estar a mandar o bitite para o ar de isto é tudo errado, é tudo conspiração, não é aí que eu quero chegar. Com um espírito crítico, para depois também conseguirmos pegar numa determinada coisa e começar a desenvolver o eu concordo porque, ou eu discordo porque, ou sabes que mais tenho um bocadinho de dificuldade em tomar uma posição porque. E é engraçado, visto que eu assim quando tento fazer uma ligeira viagem no tempo para a época escolar, eu tenho alguma dificuldade em encontrar alturas ou tópicos mesmo dados em contexto de aula onde seja aqui esmiuçado um bocadinho o sentido crítico. Aliás, as primeiras que me ocorrem andam ali à volta das aulas de filosofia, talvez um bocadinho, porque nós conseguimos ter aqui diferentes pontos de vista consoante algumas teorias, ok? E isto aguça um bocadinho o espírito crítico. Mas eu acho que é isso. E infelizmente sinto que isso se está a perder um bocadinho. Ou então, até não. É estranho porque é o que é. Olhem, vou entrar por este caminho, será o que será, e sem dar imensos detalhes. Eu não sou expert nenhuma, por exemplo, em política, não sou, e fica aqui o disclaimer, ok? Mas aquilo que eu noto é que muita gente, aquilo que tende a acontecer é, houve uma determinada coisa nos noticiários, leu uma determinada coisa nas redes sociais e de repente, porque um determinado grupo político diz algo que vai ao encontro do que aquela pessoa concorda, então agora temos um problema, não é? E eu não sei então se de facto posso chamar a isto um sentido crítico adormecido ou se é apenas um sentido crítico esgolho. Porque, ou seja, a pessoa para todos os efeitos consegue ouvir duas vozes e teoricamente escolhe concordar com uma ao invés da outra. Mas está a haver aqui uma falha de comunicação entre aquilo que é a percepção individual daquilo que é a percepção social, ou seja, ter aqui uma vista da bigger picture, não é? É daquelas coisas, eu acho que nós estamos cada vez a pensar menos. Muito honestamente. Acho que conseguimos... Aliás, deixa-me reformular. Nós pensamos muito. E pensamos muito sobre coisas que não nos adicionam nada de substancial. Aliás, muitas vezes só nos trazem a para baixo.
Mas sinto que nós pensamos cada vez menos sobre aquilo que nos rodeia, sobre aquilo que é a nossa contribuição, de modo geral, sobre que raio é que nós andamos aqui a fazer. Acho que... E eu ouvi-me agora, porque que raio é que nós andamos aqui a fazer é uma questão muito centrada no eu, mas que eu acredito piamente que tem algumas implicações para o nosso ambiente, para aquilo que nos rodeia. Ok? E eu acho que nós andamos muito, muito, muito centrados naquilo que é o eu. E esquecemos daquilo que é a vivência, a experiência do outro. E com o outro eu não digo só o amigo familiar que conheço tão bem, mas também das pessoas que eu não conheço, que têm tanto outro tipo de facilidades ou dificuldades que eu não tenho e que na realidade desconheço. Aliás, eu chego à conclusão que isto é tudo um problema de ignorância. E a ignorância como o ditado dizia, é uma bênção. Ignorance is bliss. Só que também consegue ser muito detrimental. E o problema é que nós precisamos de ter um certo nível de noção daquilo que se passa à nossa volta, daquilo que se passa mesmo dentro de nós, para conseguirmos perceber que de facto existe essa ignorância, mas que é possível ultrapassá-la e como. E então, olha, não comas gelados com a testa, ok? Só porque as outras pessoas dizem que é a maneira mais fixe de absorver gelado é encostá-lo à testa. Pensa 2 vezes. Pergunta, será que aquela pessoa sabe mesmo do que é que está a falar? Será que aquela pessoa fez o seu trabalho de casa, fez a pesquisa necessária para dizer que de facto aquela é a melhor forma de absorver um gelado, que é pela testa? Se calhar se fores abrir uma enciclopédia de medicina vais ver que talvez não. E agora, qual é que foi a fonte de informação que aquela pessoa utilizou para te dizer que a melhor forma é pela testa? Ok? E como é óbvio, estamos a entrar aqui num patamar ligeiramente ridículo, mas é propositado. Espírito crítico. Parar. Acho que há aqui estou a começar a identificar aqui uma série de fatores que nos fazem andar só a vaguear por esta vida e andar constantemente assim. Ignorância, cansaço, a nossa pouca capacidade de parar, de estarmos presentes, verdadeiramente presentes. Porque eu acho que a sensação que eu tenho é que uma pessoa que consiga parar, nem que seja por 2 minutos, e aperceber-se de tudo o que está a acontecer e pensar na sua cabeça, ok, de um lado há isto, de um lado há isto, o que é que me faz mais sentido? E muitas vezes nós não paramos. Nós simplesmente vamos com a primeira que achamos que está mais alinhada connosco. Mas nem tudo o que parece é. Dizer que não a comer gelados com a testa já podia ser aqui um manifesto. Ai, caraças. Mas é isso, não coma gelados com a testa, tá bem? A Ana diz, a Ana que não percebe nada disto, está-te a pedir encarecidamente para não comer gelados com a testa. Tá bem? Faz perguntas.
perguntar, desde que não seja de uma forma idiota, não ofende. Se for genuinamente para tu enriqueceres o teu conhecimento, para deixares de ser ignorante, perguntar não ofende. Por isso pergunta. Ok? E muitas vezes tu nem precisas necessariamente perguntar ao outro. Tu podes fazer essa pergunta para ti e depois vais à procura da informação para responder a essa questão. Não é? Mas pronto. Sinto que divaguei um bocado. Mas também isto são devaneios. Portanto, se não houvesse aqui divagação, não sei muito bem o que é que estava aqui a fazer. Mas é isso. Aguça esse espírito crítico que tu tens. Trabalha. E não há melhor forma de treinar o espírito crítico do que ver diversos pontos de vista. Eu, pelo menos, acho que não. E eu partilho isto mesmo até do ponto de vista académico, por exemplo. Eu, quando tinha de fazer trabalhos, mais durante a licenciatura, porque como foi durante... Estava numa faculdade estrangeira, o método de ensino era totalmente diferente e nós tínhamos de ser capazes de expor por escrito qual é que era, ou quais é que eram os pontos de vista na literatura até àquela data sobre determinado tema. Okay? E, portanto, aquilo que nós fazíamos era uma data de pesquisa sobre aquele tema e depois íamos dizer, ok, olha, fulano X acha isto. E ele fez este estudo e concluiu isto. Em contrapartida, o fulano Y disse, epá, olha que não, porque... E eu agora, com aquilo que eu tenho, deixa-me ver onde é que isto se enquadra e o que é que faz sentido. Não é? E é curioso porque estou agora a notar que eu de facto falo muitas vezes daquilo que eu passei até mesmo do ponto de vista académico, enquanto eu estava a estudar na faculdade. E é curioso porque ouve-se muita vez aquela pergunta do para que é que nós andamos na escola a fazer o quê e tudo mais. Mas o que é certo é que eu sinto, e posso ser só eu, que ganhei competências, diversas competências ao longo dos anos escolares e coisas muito diferentes. E, portanto, eu acho que nós nunca estamos na escola apenas para aprender coisas difíceis ou para aprender coisas que, teoricamente, não nos servem de nada para o resto da vida. Isto é o que eu mais ouço. Mas é para trabalhar outras coisas dentro de nós que muitas vezes nos passam ao lado. E é um bocadinho pena. Pelo menos eu sinto que sim. Acho que era muito mais porreiro se nós tivéssemos essa noção logo à partida da importância de fazer uma determinada caminhada para conseguirmos trabalhar algumas coisas que ficam mais no backstage, não é? Como a pessoa não sente tanto, mas que na realidade que elas se tornam bastante importantes para a nossa vida adulta. E o espírito crítico para mim é sem dúvida uma delas. É sem dúvida uma delas. Eu tento trabalhar o meu o máximo que consigo. E eu adoro ler. Portanto, eu acho muito engraçado pegar em 2 livros sobre um tópico semelhante e ver quais é que são as 2 abordagens. Porque isso também acontece. Nós, quando vamos fazer cursos ou formações ou vamos simplesmente aprender algo, 2 pessoas conseguem ensiná-las de formas totalmente diferentes, com abordagens totalmente diferentes. E tu podes conseguir relacionar-te mais com uma do que com outra. E está tudo certo, como é óbvio. Mas tu tens que conseguir experienciar para conseguires perceber o que é que de facto te faz mais sentido. E agora, isto
não devia de ser só aplicada àquilo que é à prática. Aquilo que tu pensas também devia de passar por esse processo. E tu podes-me dizer, Ana, mas isso é praticamente impossível uma pessoa ouvir todas as opiniões e mais algumas sobre uma determinada coisa. Sim, porque há muita gente que opina sobre muita coisa e de maneira diferente. Onde eu quero chegar é, não te contentes só com a opinião que tu sentes que se alinha com a tua. Mantém a mente aberta. Acho que contribui muito mais para o nosso crescimento. Está de devaneio feito. E só aqui que ninguém nos ouve. Este episódio era para não sair. Tive aqui um momento de hesitação de que raio é que eu estou a fazer. Mas acho que no fim correu bem. E por isso, deixa-me agradecer-te do fundo do coração. A ti e a todos os que, entretanto, subscreveram, os que vão acompanhando aquilo que eu tenho feito. Aquilo que são os meus devaneios, porque eu venho única e exclusivamente aqui palrar sobre coisas que me vêm andando pela cabeça e por isso o meu profundo obrigada. E vamos por aí. E já sabes, se tiveres algum tema em particular que achasses porreiro divagar um bocadinho, sugere aí. Okay? Tens a opção de ou escrever nos comentários, ou mandar e-mail, ou mandar uma mensagem pelas redes sociais. Está tudo aí na descrição, por isso as minhas portas estão abertas. Obrigada mais uma vemo-nos por aí.